2007, cidade de Dnepropetrovsk, Ucrânia. Uma série de casos de pessoas encontradas mortas se inicia. Ao todo, mais de 20 pessoas são encontradas sem vida e com sinais de violência. Os casos começaram no dia 24 de junho de 2007, quando um policial de 23 anos chamado Vadim Bogdan foi encontrado morto, quase desfigurado. A polícia acreditava que se tratava apenas de um roubo, mas na verdade era só o primeiro de uma sequência de ataques. No dia seguinte, 25 de junho, Ekaterine Itchenko, uma professora de 33 anos, estava voltando para sua casa depois de visitar seu amigo, quando se deparou com dois homens parados no meio da estrada. Quando ela passou por eles, um deles acertou um martelo na cabeça dela e em seguida desferiu vários golpes com o martelo em sua cabeça. No outro dia, a mãe de Ekaterine saiu para procurar a filha, que não havia voltado para casa, e encontrou seu corpo em um parque. 90 minutos depois, um homem chamado Roman Tatarevich estava dormindo em um banco, quando foi atingido várias vezes na cabeça por um martelo. Além de bater nele, os agressores ainda arrancaram seus olhos com uma chave de fenda. O ataque foi tão brutal que Roman ficou totalmente irreconhecível. Diversas pessoas foram atacadas e mortas nos dias seguintes. A polícia só conseguiu conectar os casos após o ataque a dois meninos. Quando chegaram na cena do crime, eles prenderam Vadim Iayakov, suspeitando que o rapaz teria matado seu amigo. O rapaz foi interrogado, chegando a ser espancado pelos policiais e foi proibido de contratar um advogado. Porém, durante o interrogatório, os policiais perceberam que o jovem não era o assassino, e sim uma das vítimas. Apesar de tudo, a vítima ajudou a polícia através de relatos e um retrato falado dos assassinos. Após Vadim ser solto, outras duas testemunhas apareceram dando mais descrições dos assassinos. Uma força-tarefa de Kiev foi enviada para a cidade, contendo mais de 2.000 autoridades, trabalhando no caso. Apesar da investigação ser em total sigilo e as informações sobre os assassinos não terem sido divulgadas, boatos começaram a se espalhar e a população estava com medo, ao ponto de ninguém mais sair de casa durante a noite. Após a liberação dos corpos, os familiares de algumas vítimas informaram a falta de alguns itens, então foi liberada uma lista de objetos de valor para a loja de penhores e de usados na região. Até que no dia 23 de junho, dois jovens foram até uma loja de penhores para vender um celular usado. Quando o dono da loja ligou o celular para ver se ele estava funcionando, a polícia conseguiu rastrear a localização do aparelho, que era de uma das vítimas, e se dirigiram para o local. Os dois jovens eram Viktor Sanyenko e Igor Spruniuk. Ambos foram levados à delegacia e confessaram os ataques, e ainda por cima deram o nome de uma terceira pessoa que atuava nos crimes com eles, Alexander Hanza, que foi preso no mesmo dia. Quando a polícia chegou na casa de Alexander, ele tentou rapidamente se livrar das joias e dos celulares das vítimas, jogando no vaso sanitário, mas os objetos foram recuperados mais tarde. Algumas fontes dizem que os dois deixaram os objetos na casa de Alexander e pediram para ele se livrar deles, caso a polícia fosse até lá, e ele, com medo dos dois, acabou guardando. Mas afinal, quem era Viktor, Igor e Alexander? E por que eles mataram 21 pessoas de formas tão brutais? Os três suspeitos nasceram na Ucrânia em 1988 e tinham 19 anos na época, e também tinham frequentado a escola juntos. Viktor era filho de um advogado e Igor filho de um piloto de avião, a qual já transportou Leonid Kuchma, o segundo presidente da Ucrânia. Ambos tinham vidas relativamente confortáveis. Já Alexander vinha de uma família humilde e era mais tímido. Apesar de ser amigo dos dois, mantinha uma certa distância devido ao envolvimento deles com coisas erradas, como fazer pequenos roubos, matar animais de rua, desenhar suásticas e fazer saudações nazistas, e posando para fotos com um bigode falso. Aos 17 anos, Igor espancou um menino e roubou sua bicicleta, para logo em seguida vendê-la a Viktor. Eles até chegaram a ser detidos,
por isso, mas o processo não foi para frente. Na época dos crimes, Alexander trabalhava como confeiteiro, Victor como segurança e Igor trabalhava como taxista, após ter recebido um carro de presente dos seus pais. Carro esse que serviu também para roubar seus passageiros e usado nos assassinatos que ocorreriam logo em frente. Ainda segundo testemunhas, algumas das vítimas eram passageiros dele. Igor foi acusado de 21 homicídios, 8 assaltos à mão armada e uma acusação de crueldade contra animais. Victor foi acusado de 18 homicídios, 5 roubos e uma acusação de crueldade contra animais. Alexander foi acusado apenas de 2 assaltos à mão armada, que aconteceram em março de 2007. No julgamento, Igor se declarou inocente por motivo de insanidade, enquanto Victor e Alexander se declararam culpados de todas as acusações. A maior prova eram os vídeos dos assassinatos, além de manchas de sangue nas roupas dos jovens. Além disso, foram encontrados recortes de jornais sobre os assassinatos na casa de Igor, e algumas fotos estavam com a legenda: "Os fracos devem morrer, os mais fortes vencerão". A polícia prendeu celulares e computadores dos suspeitos e identificou diversas gravações em vídeos dos assassinatos. Infelizmente, um desses vídeos acabou vazando na internet. O vídeo ficou conhecido como 3 caras e um martelo, a qual aconselho vocês a não procurarem esse vídeo, além de diversas fotos de crueldade com animais. Ainda foram encontradas fotos de Igor e Victor no funeral de diversas vítimas, com eles rindo e mostrando o dedo do meio para as lápides. No total, haviam mais de 300 fotografias e vídeos. Quando foram questionados sobre o material, os acusados disseram que não eram eles nas fotos e que eles não sabiam quem eram aquelas pessoas. O juiz ficou tão indignado com a resposta que disse: "Vocês não são cegos". Também foi chamado um especialista em edição de vídeos que garantiu que o material era genuíno. Enquanto o caso estava sendo julgado, começaram a aparecer informações de que o plano dos jovens era enriquecer vendendo os vídeos dos assassinatos na internet. Essa informação chegou a ser relatada pela namorada de Victor, que ouviu ele planejando fazer pelo menos 40 vídeos do tipo para vender. Um ex-colega de classe dos jovens alegou ter ouvido Igor dizer que estava em contato com alguém de outro país e que encomendou os vídeos de morte para eles, e que eles receberam bastante dinheiro para isso. No fim, apesar das acusações, o juiz do caso rejeitou a alegação por falta de provas disso. No fim do julgamento, a promotoria não estabeleceu nenhuma motivação para os assassinatos. Os 2 jovens foram considerados spree killers. Diferente dos serial killers, os spree killers matam de forma impulsiva, cometendo diversos crimes sem premeditação, até serem parados. Um dos exemplos mais recentes que tivemos é o de Lázaro Barbosa, um assassino que moveu uma enorme busca de 20 dias em Goiás, após assassinar 4 pessoas. Em 11 de fevereiro de 2009, o Tribunal de Dnepropetrovsk considerou Vitor Sanyenko e Igor Sproniuk culpados de assassinato e ambos foram condenados à prisão perpétua e mais 15 anos pelas acusações de roubo e crueldade contra animais. A defesa de Alexander Hanza comprovou que ele não participou de nenhum assassinato e ele foi considerado culpado apenas de roubo, sendo condenado a 9 anos de prisão. O julgamento desse caso foi extremamente longo e midiático, com diversos testemunhos do juiz, da promotoria, da defesa e de familiares das vítimas. O veredito do tribunal tinha centenas de páginas e demorou 2 dias só para ser lido. Os pais dos acusados acreditavam que os filhos eram inocentes e que eles tinham sido torturados para confessar. Os advogados de Victor e Igor anunciaram que iriam apelar e provar que as fotos e vídeos eram forjados. O caso seguiu para o Supremo Tribunal da Ucrânia, que negou o recurso e manteve a prisão perpétua dos 2, que seguem presos até os dias de hoje. Já Alexander Hanza cumpriu sua pena e foi liberado em abril de 2019. Foi relatado que ele é casado e tem 2 filhos e vive uma vida normal.
Em 2010, um canal no Chile fez um documentário sobre o caso, intitulado Os Maníacos do Martelo, que conversou com parentes das vítimas e com uma sobrevivente. O documentário também mostra as imagens inéditas dos assassinatos, a qual vou deixar o link na descrição. E acredite se quiserem, os pais de Igor Spionik acreditam até hoje que o filho é inocente. E esse foi o vídeo sobre o caso dos maníacos de Nepoprovski. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e adicione os favoritos. Obrigado por assistir até aqui. Tenha bons sonhos, até a próxima!